Como vota o ministro Flávio Dino? Novamente saudando a todos e todas, como de praxe, motivo a questão fundamental relativa à justa causa. Não se cuida de incursionar no mérito, mas de tecer algumas considerações que atendam ao dever do julgador de fundamentação e o direito das partes de conhecerem as razões pelas quais um veredito provisório inicial é firmado. É, como sabemos bem, um controle público quanto à imparcialidade do julgador, a enunciação das motivações como uma espécie de reserva de consistência da decisão judicial. O farei, senhor presidente, em 5 pontos muito breves. O primeiro é que a análise desse núcleo se presta também a expungir qualquer dúvida quanto à existência de pessoas armadas. Durante algum tempo, no legítimo debate nos autos e na sociedade, veio a ideia de que a arma ou as armas utilizadas havia sido simplesmente bíblias. Eu não duvido que elas tenham existido, espero até que tenham existido, mas não há dúvida que, obviamente não como arma, mas sim como um elemento de, quem sabe, até transmissão de bons valores, mas não há dúvida que, pela natureza das funções existentes, no caso, neste núcleo, havia pessoas armadas, porque se cuida de militares e policiais. E isto se presta à análise final quanto à tipificação, uma vez que alguns dos crimes imputados se referem especificamente à existência de armas. A segunda observação diz respeito aos valores fundamentais da hierarquia da disciplina. É curioso a leitura compartimentalizada do artigo 142 da Constituição. É uma hermenêutica muito singular, em que exatamente essas duas palavras que lá constam não foram lembradas. Hierarquia e disciplina, que são fundantes da identidade constitucional das Forças Armadas. O que distingue as Forças Armadas de um bando? A hierarquia e a disciplina. O bando é armado. As Forças Armadas, obviamente, são armadas. Se não há hierarquia e disciplina, não existem Forças Armadas. Existe outra coisa. E na medida em que há todos esses elementos que foram descritos pelo eminente relator, nós temos, sim, um indício poderoso de quebra do Estado Democrático de Direito, uma vez que Forças Armadas sem hierarquia e disciplina são, em si mesmo, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Então, essas atipicidades todas, eu governei um Estado e, por isso, lidei com polícias que era inimaginável que eu chamasse um major da polícia para uma reunião sem ciência do comandante da polícia, ou sem a sua participação. Em 8 anos, isso jamais ocorreu. Ministro Flávio, não. Eu não tive o prazer ou a dor de governar o Estado, mas Vossa Excelência disse, eu fui secretário de Segurança Pública, se eu chamasse um coronel direto sem chamar o meu comandante-geral, era desprestígio total para o comandante-geral. Era a mesma coisa que trocar o comandante-geral, não é verdade? E é exatamente, ministro Alexandre, que é essa tipicidade que eu gostaria de chamar a atenção. Uma reunião em que um comandante em chefe chama um subalterno e não chama o comandante, em si mesmo já é um indício. Não afirmo que, por si só, seja um juízo definitivo, mas é um indício de, ao haver um sinal tão poderoso de quebra de hierarquia e disciplina, mostrar que havia uma ambiência permissiva à perpetração, quem sabe, veremos ao fim, de crimes contra o Estado Democrático de Direito. A terceira observação. O colaborador, Mauro Cid, fez alusão à conversa de bar, e isso foi invocado seguidas vezes da tribuna. Infelizmente, conversas de bar podem levar à perpetração de crimes. Conversas, às vezes, em si mesmas, são crimes. E só ia acontecer, muitas vezes, em determinado tipo de delito, que eles sejam verificados exatamente em bares. Bares, restaurantes, shopping center. Então, não é o fato do delator ou colaborador aludir à conversa de bar que significa dizer que isso, por si só,
exclui a possibilidade. Vejamos, imaginemos aqui que nós nos encontrássemos num ambiente informal e viesse um advogado neste ambiente informal e oferecesse a um dos julgadores uma vantagem. Pelo fato de ser num restaurante, ou num bar, ou na casa de alguém, isso excluiria a consumação de um crime? Claro que não. Então, não é o fato de ter 10 cadeiras ou 20, haver uma roda, 5 mesas, ser em tal ou qual lugar que leva à desimportância dessa reunião. Que como vimos, trouxe um elemento, que é o quarto e penúltimo que abordo, que é a demonstração de que havia um critério das pessoas presentes. Basta ter acompanhado, estou no encadeamento lógico transmitido pelo eminente relator, que nós verificamos que o critério era o fato de pessoas serem assistentes de pessoas chaves, assistentes de comandantes. E é um critério que, logicamente, faz sentido. Se havia a ideia de persuasão ou de coação, seja lá como isso se considere, é natural que houvesse essa preocupação. Portanto, essa reunião do dia 28, a quarta observação que faço, tem sim relevância, independentemente do seu caráter formal ou informal. Evidentemente, vamos perquirir ao longo da instrução sobre quem participou, quem puxou, foi na casa de um ou de outro, por que foi e o que cada um disse e quais os atos daí emanados. Mas quero sublinhar algo, a meu ver, de grande importância. O direito penal, ele tem uma função repressiva e, por ser repressivo, é preventivo. E quando nós fazemos alusão aqui, ao longo da apreciação do recebimento da denúncia, a outros eventos da história brasileira, a exemplo do Manifesto dos Coronéis de 1954, a ambiência que se gerou em 1964, o AI-5 e outros eventos tristes da vida brasileira, nós vamos encontrar simbolicamente nesta sala a ideia deletéria que deve ser expungida para sempre do ethos das instituições militares, segundo a qual existem inimigos internos, elementos hostis na pátria, que devem, portanto, ser alvo de combate militar. A função preventiva geral, a meu ver, deve se materializar na ideia que isto deve ser definitivamente banido, porque só conduz a desastres na vida brasileira. Nunca deu certo. E é algo atípico em termos internacionais. Ninguém nunca viu o exército dos Estados Unidos incursionando contra o seu próprio povo. O exército da França, da Inglaterra. Então, isto se formou num certo momento da história mundial, o período da chamada Guerra Fria, e atipicamente ficou reverberando até praticamente o fim do primeiro quartel do século XXI. É como se nós estivéssemos aqui, quase 100 anos depois, tratando de uma doutrina equivocada, desastrosa, surgida nos estertores da Segunda Guerra Mundial. Então, eu creio que essas alusões todas a este manifesto que está nos autos, quem lê o manifesto, essa carta, vê aqui esta exótica, esdrúxula, anacrônica e nociva doutrina expostas em palavras. As Forças Armadas, o pobre do Caxias vai sempre parar nisto aqui. Soldados de Caxias possuem a capacidade e estão dispostos a enfrentar as adversidades atualmente presentes em nosso solo pátrio. Quais as adversidades? A presença de inimigos internos. É esta a doutrina. E vem, o filho teu não foge à luta, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nesta data, 28 de novembro, algum exército estrangeiro estava ameaçando invadir o Brasil?
Não me consta. Havia alguma força bélica estrangeira nas nossas fronteiras ou no mar territorial, caça sobrevoando o Brasil? Isto sim seria uma preocupação constitucional, legítima, digna das Forças Armadas. Então, creio que, em algum momento, quem sabe, esse julgamento produza essa dimensão preventiva, dita função preventiva geral. Na função repressiva, função preventiva específica, a função preventiva geral quanto à eliminação definitiva desta perversa ideia de que as Forças Armadas devem se mover como tutores da nação contra inimigos internos e elementos hostis. Todos os cidadãos e cidadãs brasileiras são igualmente patriotas, sem exceção, para as Forças Armadas. E quem pode distinguir, classificar e punir as pessoas é o Poder Judiciário, e mais ninguém. Então, creio que isto deve ficar muito assentado para que nós possamos, com esse julgamento, contribuir para a defesa do Estado democrático de direito de modo sustentável e não apenas até a próxima esquina da história. Tem pra onde não, meu velho. Supremo Dino é o melhor. Que orgulho de ter feito ele, meu velho. Olha, isso aí sim que é ministro pra colocar no STF. Não é que nem Bolsonaro não, coloca a galera nada a ver. Ei, tira brava, não tira não. Na humildade, se inscreve no canal, deixa like, comenta aí alguma coisa também pra fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. Na dúvida, comentar, deixa aquele bom e velho sem anistia pra golpista, que a perna dele já fica logo trêmula, tá ligado, né, papai? Tamo junto, até a próxima. E esse ano, oxe, é muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!